Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui começando mais um comentário da lição bíblica para jovens, segundo trimestre do ano de 2024. E o meu desejo é que esta lição seja uma bênção para você, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério. Lembro-vos que esta lição ela é comentada pelo pastor Alexandre Coelho e tem como tema central o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Estamos diretamente aqui pela CEADEB TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9. Você que ainda não nos segue, eu te peço encarecidamente que seja um dos nossos seguidores, ative o sininho e receba toda a nossa programação, que é uma programação de excelência, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Ora, nós estamos estudando e nesse segundo domingo do mês de abril, no dia 14 de abril, nós abordaremos o tema A Realidade do Deus da Bíblia. E o texto principal da nossa lição encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 6. Diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso mesmo, todos aqueles que buscam a Deus, eles receberão uma recompensa. E o resumo da nossa lição: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Glória a Deus! Essa lição nós temos 3 objetivos. Muito embora ela esteja dividida apenas em 2 partes, nós veremos já já, ela tem 3 objetivos, tá? E o primeiro objetivo é compreender a existência de Deus. O segundo objetivo, conhecer algumas ideias a respeito de Deus. E o terceiro e último objetivo, conscientizar de que Deus é amor, mas também é justiça. Tá certo? Vejamos então o texto bíblico que tomamos por base e que nós sempre aconselhamos os professores que utilizem os alunos para fazerem a leitura, para que a sua aula seja mais dinâmica, mais participativa e cause nos vossos alunos o desejo, a vontade de estar em sala de aula. Salmo de número 19, versículo 1 ao 4 diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, pois, uma tenda para o sol. Ainda em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo número 20, está assim escrito: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A introdução da nossa lição está assim então sugerida pelo pastor Alexandre Coelho. A existência de um único Deus em 3 pessoas é um dos pilares do cristianismo. O cristianismo, ele prega, ele crê piamente na existência de um Deus distinto em 3 pessoas. Isto é um dos pilares, um dos marcos do cristianismo. A partir dessa premissa, tudo o que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe. Aqueles que acreditam que Deus não exista, dificilmente serão cristãos, ao menos que Deus o aperte, e aí provavelmente, na hora do aperto, na hora da dor, ele passe a reconhecer a existência de Deus. Então, veremos na sequência
depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo o que nele há. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher. Se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nesta lição acerca desse Deus e de sua revelação. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A nossa primeira parte da lição, ou o nosso primeiro tópico, tem como título Deus e sua existência. Então nós vamos falar sobre Deus existe nesse primeiro subtópico. No segundo subtópico, uma revelação geral. E no terceiro subtópico da primeira parte, ou do primeiro tópico, uma revelação específica. Vejamos então, primeiro subtópico, Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. É impossível nós crermos, é impossível nós termos fé, se não for mediante a crença que Deus existe. E a própria natureza vai fazer questão de demonstrar, de ratificar a existência de Deus. Quando analisamos a fauna, a flora, quando analisamos os animais, as plantas e tudo que existe na natureza, temos a convicção de que ela e de que o mundo não é obra do acaso, não é resultado de uma explosão, um Big Bang, como algumas pessoas acreditam, e que o homem não é também resultado da evolução da espécie dos macacos, como dizia Charles Darwin. Nós acreditamos que o Deus que criou todas as coisas, ele tem o controle das mesmas em suas mãos. Então, nossa fé está fundamentada na crença, na existência de um Deus todo-poderoso, o El Shaddai, o Elohim, o Jeová, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 fala da existência dele, do seu poder e da sua criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. Ao lermos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, do capítulo 1 e do versículo 1 em diante, vamos perceber que a terra ela vai ser criada pela ordem, pela direção de um Deus que é todo-poderoso. E eu lembro, os irmãos, que no momento da criação, Deus se utiliza, lá no hebraico, de duas expressões. Bara, criar daquilo que não existe. E o outro verbo, azar, esse verbo é criar de algo que já existe. Quando Deus dá ordem para que haja separação entre porção seca e molhada, a natureza, o mundo, o globo terrestre tem que providenciar terra seca de dentro d'água. Isso demonstra o poder que Deus tem e de como a natureza e como a humanidade obedece à sua voz. Tudo que vemos teve um começo e isso se deu pela vontade divina. Deus não foi obrigado a fazer o homem, muito menos a fazer a natureza e criar o mundo. Foi uma decisão espontânea. Ele o fez de acordo com a sua presciência e sapiência. Ninguém o forçou, ninguém o obrigou para que ele o fizesse. Ora, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente chamado revelação. É através da revelação que vamos perceber o Deus que tudo pode, criando todas as coisas. Essa revelação de Deus está muito claro quando vamos fazer uma avaliação da natureza, do corpo humano. Quando eu paro para analisar o corpo humano, os órgãos do sentido, olfato, paladar, audição, e como eles estão interrelacionados, como eles estão muito bem estruturados na vida do ser humano, percebemos
que jamais poderia ser resultado de uma explosão. Sabemos que um Deus com vontade divina, um Deus que pode fazer, o fez muito delicadamente, todos os detalhes, não só da natureza, mas da vida do homem também. E isso só prova que Deus de fato é um Deus poderoso. Me lembro de um tempo atrás, quando os homens começaram na parte da ciência, a ciência da medicina evoluindo, começaram a fazer, Tiago, os experimentos de reprodução de DNA e começaram a fazer as clonagens. E eu me recordo que chegaram a clonar uma ovelha chamada Dolly. Eu não sei se os irmãos lembram, se os professores lembram, se você, jovem, lembra, mas naquele momento foi um espanto para toda a sociedade de forma geral. Conseguimos clonar uma ovelha. O que eles não esperavam eram os resultados que se obteriam a partir daquele experimento. Ora, depois de 5 anos de existência daquele clone, aquela ovelha morreu e quando foram avaliar é que ela estava velha. Mas como assim? A ovelha ela tem um tempo de sobrevivência, se ela não for abatida em um matadouro, de aproximadamente 10 a 11 anos. E o que eles perceberam é que, na verdade, aquela ovelha, muito embora tivesse apenas 5 anos de existência, mas como o seu DNA era da sua mãe, ela já tinha aproximadamente 10 a 11 anos. Ora, a medicina começou a perceber ainda mais que só quem detém o poder para criar é Deus. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que pode todas as coisas. Se você pode dar um glória a Deus nesse dia, você não é obra do acaso. Você é obra da mão poderosa de um Deus todo-poderoso. Aleluias! Nós somos resultados de uma ação poderosa do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do Espírito Santo. Afinal de contas, o próprio Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O segundo subtópico da nossa lição, uma revelação geral. O Deus Criador mostrou sua existência à humanidade por meio de sua criação. Tem pessoas que dizem que não conseguem ver Deus porque Ele é um espírito. Sim, Deus é espírito, concordo, mas na natureza, mas olhando uma pessoa, temos a certeza de que Deus existe. E ali estão as impressões digitais de um Deus que é poderoso, de um Deus que é capaz, do nada, fazer todas as coisas. Para que melhor prova de que Deus de fato existe, que não seja a criação de todas as coisas? A maior prova de que Deus existe é que Ele, além de ter criado todas as coisas, nos criou e está no controle de nossas vidas. Está no controle da tua vida, meu irmão. Então, essa é uma das maiores provas e, de forma irrefutável, nós sabemos que Deus existe e que a natureza e que o homem e que o ser vivo, eles são provas inequívocas dessa existência. O homem e o mundo tiveram sua origem em Deus. Não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. E eu me lembro que certa feita um colega que já tinha sido crente, estava congregando, estava afastado da igreja e começou a fazer faculdade de psicologia e começou a ter acesso a algumas informações e chegou no trabalho meio que ateísta, né? Que não acreditava mais em Deus, não confiava, não cria mais no que estava na Bíblia, e falando que o homem era resultado de uma grande explosão. E eu me lembro como hoje, Tiago, que eu fiz uma proposta para ele no trabalho. Eu disse para ele o seguinte: já que você está me dizendo que nós somos resultados de uma explosão, eu quero te fazer uma proposta simples e básica. E ele me perguntou qual era a proposta. E eu disse para ele: eu vou colocar uma bomba daquelas grandes na sua mão e vou explodir essa bomba. E depois nós veremos qual é o resultado. Ele disse: não, jamais.
E eu lhe perguntei, mas por que você não quer que eu exploda? Ele, não, porque você vai dilacerar a minha mão, você vai mutilar a minha mão. Eu falei, interessante, você chegou onde eu queria, uma bomba vai dilacerar a sua mão. Então aquilo que está em ordem vai entrar em caos. E você quer me dizer que foi uma explosão que trouxe à existência todas as coisas? A natureza, a fauna, a flora, os homens? É impossível, meu amigo. Só quem pode ter criado essas coisas foi o próprio Deus. Algumas pessoas, pelo seu conhecimento, ou talvez pelos estudos, querem negar essa existência. Todavia, a terra, a natureza e o firmamento, eles declaram, eles expressam, eles ratificam a existência do Deus Todo-Poderoso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, não somos frutos nem resultado de um acidente cósmico. Nós somos resultados de uma ação poderosa. É possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus e sua existência. Sim, que o diga as faculdades públicas do nosso país, com as teorias marxistas que vêm tentando desacreditar Deus, tentando tirar Deus do centro, quando pregam a antropologia, dizendo que o mundo gira em torno do homem. Isto não é verdade. Todos nós sabemos que o Deus que fez o céu, a terra e tudo que nela está, é um Deus que sobrevive e que existe, independente do conhecimento intelectual. E eu fico me perguntando, a ciência está tão avançada, a ciência prosperou tanto, mas por que os homens não conseguem trazer a solução para este mundo? Para a falta de paz, as guerras que são uma constante no nosso meio. Por que eles não conseguem com tanta ciência? Sabe por quê? Porque só quem pode solucionar essas questões, a fome e outros temas sociais que assolam a nossa sociedade, é o Deus que nós servimos, que é todo-poderoso e que no momento certo ele irá agir em favor não só da igreja, mas da humanidade como um todo. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o Criador e a sua justiça. Por mais que o homem tenha a capacidade de pensar, o seu intelecto capaz de analisar, jamais a sua sabedoria pode se comparar com a sabedoria do Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que a sabedoria de Deus e a palavra dele, são loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que servimos a Deus, esta palavra é uma palavra que é viva, que é poderosa e que é eficaz. O homem pode até rejeitar, sim, enquanto tem saúde, enquanto tem dinheiro, ele pode até rejeitar a existência de um Deus poderoso. Mas quando a coisa apertar, certamente ele correrá e reconhecerá o poder do Deus Todo-Poderoso. O terceiro subtópico da nossa lição, uma revelação específica. O homem comum, mesmo sob o efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. Ainda que o homem esteja vivendo, Tiago, uma vida de pecado, nada impede que ele reconheça que há um Deus que é poderoso, que há um Deus que pode todas as coisas de acordo com a sua vontade soberana. O pecado, por mais que ele esteja assolando e comandando a vida do homem, não faz ou não impede de que ele reconheça que Deus existe. E geralmente as pessoas só param para pensar em Deus quando estão passando por uma aflição, por um momento difícil, quem sabe por um desemprego, ou por uma enfermidade, ou pela falta de alimento. Por isso que a Bíblia diz que há mais sabedoria, que há mais prazer em um sepultamento do que em uma festa. Por quê?
no sepultamento é quando as pessoas param para refletir a insignificância delas e que talvez aquilo que elas achem que são, não é. E numa festa, muitas vezes envolvido com bebidas, embriagados, essas pessoas se esquecem de que de fato são limitadas e que a sua limitação e que a sua fraqueza não são capazes de anular o poder de um Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 28, versículo 4, a gente tem uma história interessante. O apóstolo Paulo, depois de sofrer um naufrágio com os homens que estavam naquela embarcação, depois daquele naufrágio, ele chega à ilha de Malta e nesta ilha eles estão com frio, está chovendo e ele vai querer se esquentar com aqueles homens. E quando ele vai pegar um graveto, a Bíblia diz que uma serpente vai picá-lo. Exatamente. E aqueles homens ficam atônitos, achando que ele vai morrer. E começam a dizer, mesmo não conhecendo Deus, que sobre ele havia um castigo divino. É isso mesmo. Aqueles homens não conheciam a Deus da Bíblia, mas sabia que há uma justiça divina que não deixa escapar dos seus atos aqueles que praticam o mal. E esse resultado, e esse castigo, não é porque Deus é malvado, ou porque Deus seja um Deus intolerante, não. É porque o próprio Deus instituiu a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Estes homens não são cristãos, mas eles percebem que havia um castigo para aquele homem, pois uma vez escapando do naufrágio e indo para aquela ilha, uma víbora vai picar-lhe, o que poderia levar a uma morte. Mas, diante daquela circunstância, diante daquela situação, Paulo vai se aproveitar para apresentar o Deus da Bíblia para aqueles homens. E é isso que acontece, Tiago. Alguns momentos Deus nos permite passarmos por adversidades, por enfermidades, por porta de emprego que se fecha, por problemas, para que a gente aproveite aquela situação para pregar o Evangelho, para mostrarmos para essa sociedade que mesmo ela estando caída, mesmo estando em pecado, ela pode reconhecer que em Deus tudo é possível e que ela pode mudar também de vida. Uma vez que ela aceita Jesus como Salvador, o Senhor está disposto a transformar os seus dias tenebrosos em dias de paz, em dias de bênção. Chegamos então ao final do nosso primeiro tópico e esta lição ela vai ser mais curta. Já estaremos indo para o nosso segundo tópico, Tiago, e enquanto o nosso jovem Tiago, meu filho abençoado, prepara aquele café de Deus para a gente, eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos coordenadores e secretários de missões da nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Salvador. E por que não estender para alguns irmãos da ilha de Itaparica, de Dias d'Ávila e de outras cidades aqui do Recôncavo que participaram conosco no dia 5 e 6, agora de abril, de um grande simpósio de missões ali na Igreja Assembleia de Deus da Liberdade. Foram 2 dias maravilhosos, onde pudemos sentar para aprender um pouco mais a respeito da obra missionária. Como alcançar os não alcançados. Talvez você saiba que existem pelo menos 8 povos aqui no nosso país que têm menos de 1% de conhecimento do Deus da Bíblia, do Deus que é real. Eu lembro para os irmãos que os quilombolas, os indígenas, os ciganos, os mais ricos dos ricos, os mais pobres dos pobres, os ribeirinhos, todos esses homens e mulheres precisam também ouvir a palavra de Deus. E nós estávamos abordando esse tema, alcançando os não alcançados. Então eu quero já agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, agradecer ao nosso pastor presidente, pode trazer, irmão Tiago, nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, que esteve conosco e tem sempre nos apoiado nesse trabalho pela obra missionária. Continue orando pela nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Salvador, na Bahia, para que a gente possa cada vez mais enviar novos missionários. Afinal de contas,
a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quero mandar uma alô especial para os irmãos da cidade aí de São Gonçalo dos Campos. Irmã Carmelita, ela ouve essa programação da Rádio Vox 105.9 todos os dias. Ela não dorme sem ouvir a programação da nossa rádio. Deus te abençoe grandemente, tá bom? Que maravilha esse cafezinho, tá, gente? Mas vamos lá. Vamos voltar então para a última parte da nossa lição. Esse segundo subtópico da nossa lição, ideias acerca da pessoa de Deus. Nós vamos abordar então aqui o ateísmo. O que é que o ateísmo crê? O que é que ele prega? Vamos abordar também o panteísmo. Talvez você já tenha visto esse nome. Nós vamos mostrar então e lembrar para os irmãos o que é que essa doutrina crê e prega. Falaremos também sobre o deísmo e, por fim, abordaremos o teísmo. Tá bom? Vamos então para o primeiro subtópico dessa segunda parte da nossa lição. Ateísmo. Há uma divisão entre os que creem que Deus existe e que criou todas as coisas e os que não acreditam na sua existência e nem no seu poder. Estes são chamados de ateus. Os ateus, eles, por uma questão ideológica, eles acreditam que Deus não existe. E por esta razão, eles não creem na obra do Senhor Jesus, não creem no Espírito Santo, e muito menos de que exista um Deus, que é um Deus pessoal, que participa da vida do homem, que se envolve com este homem e que está a todo tempo pronto a socorrer as aflições deste homem. E eles usam o seguinte argumento. O segundo argumento que ele tem é o seguinte: se Deus existe, por que é que existe fome? Se Deus existe, por que é que as pessoas ficam doentes e morrem? Porém, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu vi um vídeo uma certa vez que me chamou a atenção. Um homem que ele era barbeiro e ele dizia que não acreditava em Deus. E não acreditava em Deus porque essa situação social que se apresentava, Deus não fazia nada. E eu me lembro que um homem adentrou aquela barbearia e começou a conversar com ele, estava resoluto de que Deus não existia, porque Deus não solucionava aqueles problemas. Então aquele homem saiu, foi até a rua, pegou um mendigo, barbudo, cabeludo, levou à barbearia e disse para aquele barbeiro: pessoas que trabalham em barbearia, com corte de cabelo e que fazem barba, não existe. E ele falou: por que não existe? Como assim? Como não existe? Ele disse: não existe. Não existe porque se existisse, esse homem não estava maltrapilho, desta forma, com o cabelo grande e com a barba grande. Aquele homem parou para analisar e percebeu que, muito embora ele fosse um bom barbeiro, aquela situação daquele homem, ele não tinha feito nada. Ou seja, por mais que ele fosse um bom barbeiro, aquele homem estava naquela condição. Ele parou para analisar e percebeu do que ele estava falando a respeito de Deus não se sustentava. Deus existe. O certo é que o homem colhe aquilo que planta, mas vai chegar o momento do acerto e da prestação de contas. Será o momento onde Deus virá, através da pessoa de Jesus Cristo, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu te lembro que no governo de Cristo, período milenial, tudo será perfeito. Porque é isso que o livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 11, nos afirma. A negação acerca da essência do eterno começa no íntimo do homem, de maneira velada. Dificilmente o homem se rebela contra Deus de forma exacerbada. Geralmente as coisas vão acontecendo muito sutilmente, de forma velada. Primeiro nega-se a palavra, depois nega-se a fé, e vai negando até um ponto em que o homem começa a não mais crer na existência de Deus. E que o diga
os repórteres, o que eu diga os cientistas e alguns homens que têm grande conhecimento, que de forma sutil começaram negando a existência de Deus. Porém, quando as coisas apertarem, tenham certeza que eles recorrerão para aquele Deus que pode todas as coisas. O fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa. O que dizer daqueles que começaram a negar a palavra, a negar a fé, a negar a existência de Cristo, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de repente eles se acham na condição de ateu. Não creem mais de que existe um Deus que é soberano e poderoso. Essas pessoas começaram de forma sutil. E você que é professor, e você que é aluno, precisa estar atento para que esses sentimentos, para que essas condições não venham se manifestar de forma sutil. Ainda que você esteja passando por uma dificuldade, ainda que você esteja passando por um problema, Deus não vai deixar de existir. Ele vai continuar existindo, porque Deus é vida autoexistente. Está escrito assim lá no livro de Salmos. A segunda doutrina e teoria que nós vamos falar é sobre o panteísmo. Mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Ele. O panteísta acredita até que Deus existe, diferente do ateu. Mas ele diz que Deus é tudo. Que Deus é a cadeira, que Deus é a mesa, que Deus é a árvore, que Deus é o rio, que Deus é o céu e por aí vai. Eles não negam que Deus exista. Porém, eles pregam que Deus se mistura com aquilo que Ele criou. Ora, a Bíblia nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Muito embora Deus tenha feito todas essas coisas, Deus não se mistura como o panteísta prega e acredita. Ele está, sim, do céu, governando e controlando todas as coisas. Diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou com a sua criação. Mas é impossível que haja essa mistura. Até porque tem coisas que o homem faz que Deus não pode fazer. Deus não pode jamais compactuar com o pecado do homem. Por isso, essa doutrina panteísta não subsiste diante de um Deus que é todo-poderoso. Sim, Deus fez todas as coisas, mas jamais Ele vai se misturar com aquilo que pode, porventura, macular a sua santidade, macular a sua soberania. Deus continua sendo Deus e governando tudo e todos, tudo e todas as coisas. Ele continua no controle de tudo. Já no terceiro subtópico, nós falaremos sobre o deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele todo-poderoso. Quem pregava muito deísta eram os gnósticos. Os agnósticos pregavam que, de fato, Deus é poderoso e Ele consegue fazer todas as coisas. Ele consegue criar o homem, Ele consegue criar a natureza, a fauna, a flora, tudo Deus consegue fazer. Porém, olha o que eles dizem. Entretanto, esse Deus limita-se apenas a criar o mundo e os homens. É como se Deus tivesse feito o homem e entregado a própria sorte. Ora, Deus fez o homem, entregou a própria sorte e não interfere no curso dessa história. E nós sabemos que não é verdade. Eles creem que Deus não recompensa quem é justo e também não pune quem anda errado. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que andarem corretamente e que fizerem a vontade de Deus, há um futuro glorioso que lhe espera. E é isso que está na Bíblia. Quando o momento em que o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Isso é para os fiéis, mas para os infiéis a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dente. O lago de fogo e enxofre aguarda esses homens infiéis.
Sendo assim, os homens têm a liberdade para fazer o que desejarem, pois Deus não intervirá na história. Olha como o diabo é sutil. E muitas pessoas estão sendo levadas por esse sentimento e começam a praticar coisas horrendas, achando que não serão punidos pelo que estão fazendo. Mas a palavra de Deus nos garante, nos afirma que aqueles que andarem cometendo esses atos indecentes, haverá uma recompensa para eles, como haverá uma recompensa para aqueles que forem fiéis. Permaneça sendo fiel. Jovem, permaneça sendo fiel. Professor, obreiro, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, permaneça sendo fiel, pois Deus tem uma grande recompensa para você. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Já, por fim, o teísmo. Deus existe, criou todas as coisas e se envolve diretamente em sua criação. É o que nós cremos, que Deus criou todas as coisas e que Ele vai acompanhando o homem desde o momento em que ele nasce, que ele cresce, que ele se reproduz e morre. Deus está no controle. Nada foge-lhe o controle. Deus está no controle dos tufões, Deus está no controle dos maremotos, Deus está no controle dos terremotos, Deus tem o controle da natureza, das águas do mar, das águas do rio, todos eles, todas essas coisas que eu falei, obedecem à voz do Deus Todo-Poderoso. Ele está presente, atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. Os irmãos lembram de Nínive, que estava vivendo um mundo de crueldade, de terrorismo, estavam fazendo tudo que não agradava a Deus. Mas Deus ainda, com a sua graça e com a sua misericórdia, chama o profeta Jonas e diz: vai até ela, porque a sua iniquidade tem chegado diante de mim, e eu vou destruir essa cidade. Se eles não se converterem, eu destruirei esta cidade. E a Bíblia nos conta, e a Bíblia nos mostra que quando Jonas prega a palavra, o rei e toda aquela cidade se arrepende das atrocidades, se arrepende de tudo que estava fazendo de errado. E a Bíblia diz que quando Jonas prega, 120 mil pessoas aceitam a Cristo como Salvador e reconhecem a sua soberania. Isso prova que Deus existe e que Ele se preocupa e Ele está atuando de forma direta na direção e na história do mundo de forma geral. O teísmo rejeita o panteísmo, rejeita o deísmo e rejeita o ateísmo. Exatamente. Ora, o panteísmo diz que Deus é tudo, e não é verdade. Deus é Deus, Deus é soberano. Já o deísmo diz que Deus não participa ativamente da vida do homem. E nós sabemos que Deus participa sim. E por fim, o ateísmo nega a existência de Deus. É por isso que o teísmo, ele discorda de todas essas três correntes doutrinárias. Amém? Chegamos então ao final de mais uma lição. E a conclusão é a seguinte: diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que pela fé que podemos nos chegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E você tem buscado a Deus? Se você tem buscado a Deus, tenha certeza que Ele vai te galardoar, que Ele vai te recompensar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa colocar em prática tudo isso que nós estudamos nesta lição. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos de volta para mais um programa. Deus abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.